As etapas para a resolução de problemas de difusão em regime não estacionário são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, resolver a função erro de Gauss e daí sim a aplicação dos cálculos. Então tá, vamos à primeira etapa, que será coletar os dados do enunciado da figura. Tá? Essa figura é totalmente representativa, tá? Ela não tem no enunciado do livro, mas para explicar melhor para vocês eu coloquei aqui uma representação de como vai funcionar a difusão nesse material. Então vamos ler o enunciado. Ó. Determine o tempo de carbonetação necessário para atingir uma concentração de carbono de 0,3% em peso. Então, já está ocorrendo aqui a difusão. Vamos supor, né, que a difusão vai ocorrer nesse sentido, né, da esquerda para a direita, dentro dessa peça. Lembrando que a carbonetação é um processo onde eu vou adicionar carbono a esta peça. E ele quer adicionar, né, 0,3% em peso de carbono. Então, nós vamos chamar de CX, porque é a concentração que eu quero adicionar aqui dentro. Né? A 4 milímetros de espessura da superfície de uma liga ferro-carbono. Né? Então, ele ainda está dizendo que essa concentração aqui, CX, ela tem uma espessura de 4 milímetros, tá? Da superfície aqui, ó. Né? Então, aqui da superfície aonde vai ocorrer a difusão, 4 milímetros para dentro, ele quer adicionar 0,3% de carbono, né? De uma liga ferro-carbono contendo inicialmente 0,10% de carbono. Então, já existe nessa liga aqui, ó, 0,10%. Né? Se eu nem fazer difusão, nem fazer nada, né, o meu material já tem 0,10%, né, uma concentração inicial. Isso significa o que, então? Significa que esse é um tipo de ácido que pode ser considerado 1010 lá, né? Porque você, pela nomenclatura dos ácidos, né? O 0,10% seria o ácido 1010, 0,20 o ácido 1020, e assim sucessivamente, né? 0,45 o ácido 1045. Então aqui é próximo do ácido 1010, né? 0,10%. Então já existe uma concentração de 0,10%, ele quer adicionar 0,30 a uma distância de 4 milímetros. Né? Tá. Aqui só para representar a concentração inicial. A concentração na superfície deve ser mantida a 0,90%. Então, essa superfície de difusão aqui, né, uma superfície carbonetante, ela vai ter, né, 0,9% de carbono. Ó, então, essa superfície aqui, nós vamos chamar de concentração CS, que é a concentração que existe na superfície. CX, a concentração que eu quero aprofundar aqui, né? E C0, a minha concentração inicial, que o ácido já possuía sem eu fazer nada. Né? E o tratamento deve ser conduzido a 1100 graus Celsius. 1100 graus Celsius. Então, a temperatura aqui na carbonetação está a 1100 graus Celsius. Né? Então, nós vamos ter que achar esse tempo aí. Quanto tempo que vai levar para adicionar esse 0,3% até 4 milímetros nessa temperatura aqui? Então, agora a gente está trabalhando com a variável temporal, né? Coisa que na primeira lei de Fick não tinha. Né? Agora, além das temperaturas, coeficiente de difusão, enfim, eu ainda vou ter que levar em consideração o tempo. Né? Que é assim que os tratamentos térmicos funcionam. Então aqui é só pegar a temperatura e já transformar para Kelvin, tá? Porque nos cálculos ela sempre vai no sistema internacional. Apenas adicione 273,15. Né? Você tem a temperatura em Kelvin. Então agora a gente vai à segunda etapa, tá? Que é uma etapa um pouco chatinha, mas é bem simples, tá? Que é resolver a função erro de Gauss. Função erro de Gauss. Vocês já vão entender o que vai funcionar. É o Gauss da matemática mesmo, tá? É o mesmo cara. Então essa é a equação geral, tá? Para o coeficiente de difusão pela segunda lei de Fick. Tá? Onde agora nós temos aqui a variável temporal. Antes não tinha o tempo, agora tem o tempo. Né? Então ela diz o quê? Que a concentração que eu quero adicionar menos a concentração inicial do material sobre a concentração da superfície menos a concentração inicial do material tem que ser igual a 1 menos, aí aqui está o erro da função de Gauss, né? Entre a espessura dividido por 2 vezes a raiz do coeficiente de difusão vezes o tempo. Tá?
como o que eu preciso é o tempo, tá? O tempo que está aqui, ó, ele está do lado direito da equação. Aqui está o igual, tá? Aqui está a igualdade. Eu tenho o lado esquerdo e eu tenho o lado direito, tá? Que as incógnitas estão aqui, né? Aqui 1, normal, e esse F nós vamos retirar, tá? Eu vou ensinar vocês a retirar. Mas o detalhe aqui é que todas essas esse problema, esse vídeo específico que eu estou colocando aqui, ele vai ensinar a vocês encontrarem qualquer incógnita dessas daqui, ó, tá? Que esteja do lado direito da equação, tá? Então, se você precisar de qualquer incógnita do lado direito, seja o ΔX, seja o coeficiente de difusão, ou seja a temperatura, ou seja o tempo, você está no vídeo certo, tá? Você está no vídeo certo, que o passo a passo é o que eu vou mostrar aqui. Agora, se você tem essas informações e está procurando alguma incógnita do lado esquerdo da equação, eu vou deixar o linkzinho aqui do kart, que é outro vídeo, tá? É outro passo a passo, tem outro sistema. Então, esse tipo de problema aqui tem dois sistemas diferentes de resolver. Um, para quando você quer os problemas do lado esquerdo, e outro, as incógnitas, né, do lado esquerdo, as concentrações, e outro quando você quer as variáveis aqui do lado direito. Então, esse é o vídeo do lado direito, tá? O que eu vou fazer? Essa equação aqui, eu vou passar todo esse termo aqui que está negativo para cá, ó, né? Eu vou isolar, então, na verdade eu vou inverter. E essa concentração aqui, esse termo inteiro, eu vou passar para o lado de cá. Então eu vou trocar os dois termos e vou deixar só um, onde ele está, ó. O resto eu vou trocar. E eu vou ficar com essa configuração aqui, já que eu vou trocar, ó. Então, F de ΔX, que aqui estava negativo, né? Agora ele está positivo, para o outro lado da equação, né? Igual a 1 menos Cx menos C0 sobre CS menos C0. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe da equação. Então, tá. Nós configuramos a equação desta forma aqui, ó, né? Como eu tenho esses valores aqui, né, de Cx, C0 e CS, como o enunciado forneceu isso, eu vou substituir esses valores, tá? Para encontrar o quê? O ERF, aqui, né, o erro da função de Gauss, de ΔX sobre 2 raiz de dt. Então, aqui eu substituo os valores, né, resolvo essa continha aqui, rápida, né? E nós chegamos aqui num erro de função de Gauss igual a 0,75. Nossa, maravilha, né? Temos um resultado aqui. Não é tão simples assim, tá? Esse resultado aqui, ele é um resultado do ERF, aqui, né, do erro da função de Gauss. E, né, o livro nos traz o seguinte, né? Ele fala que esse ERF de ΔX sobre 2 raiz de dt é a mesma coisa que o ERF de z, tá? Mas para eu resolver o problema, eu não posso resolver com o valor de ERF de z. Eu tenho que transformar em um valor de z. É essa equação aqui que eu preciso para encontrar o problema. Então, eu preciso tirar esse erro da função de Gauss. Tá? Eu vou retirar esse erro da função de Gauss para transformar num z, né, que é, aí sim, um valor corrigido, né, de ΔX sobre 2 raiz de dt. Como que se faz isso? Aí vocês vão pegar lá no livro, tá, no livro texto, no Callister, e vão encontrar isso aqui, ó. Essa tabela, né, que é a tabela 5.1, dos valores da função erro de Gauss para a segunda lei de Fick. Tá? Repare o seguinte, essa tabela aqui ela tem só duas colunas, né? Na verdade, as outras colunas aqui é como se fosse uma continuação, mas como ficaria muito grande, né? Duas colunas só, ele separou em três colunas, mas é tudo continuação. Ó. Pode reparar que aqui o Z para em 0,5 e aqui em cima já continua 0,55. Aqui embaixo para em 1,2 e aqui continua 1,3. Né? Então, é só a continuação. Então, essa tabela nos fala o seguinte, para cada valor de Z, existe um valor de ERF de Z. Eu vou repetir, para cada valor de Z, existe um valor de ERF de Z. Mas o que eu encontrei? Eu encontrei o ERF de Z. E eu disse que eu precisava de Z. Então, o que vai acontecer? Eu vou analisar aqui o meu valor de 0,75 e vou ver aonde ele se encaixa na tabela. Ó, reparem, exatamente nesse ponto aqui, ó, ele estaria encaixado no meio. Ó, entre o 0,7421 e o 0,7707. O 0,75 estaria bem no meio aqui. Ó, tá? Então, esse tipo de problema onde eu estou resolvendo
o lado direito da equação original, eu sempre vou procurar, né, o valor de RF de Z. Ó, aqui está o RF de Z, eu venho aqui, olho na coluna do RF de Z e encontro um valor para encaixar no meio. Após eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os valores que existem para Z, né, que são o 0,8 e o 0,85. Mas exatamente o valor que está aqui no meio, entre eles, é o que eu preciso? Eu não sei. Como que eu vou fazer para resolver isso? Interpolação linear. Tá? Interpolação linear. Eu espero, tá, que vocês já saibam fazer isso. Né? Porque é uma maneira bem simples. Né? Geralmente, quando o pessoal já está nessa fase da engenharia, já sabe fazer isso. Existem até vídeos ensinando a fazer interpolação na calculadora já. Né? As calculadoras já têm uma programação para fazer interpolação linear. Né? Mas aqui eu já vou aplicar de forma direta aqui, ó. Tem os três valores aqui de RF de Z, né, que são os dois tabelados e o que eu encontrei. E aqui existem os dois valores de Z e o que eu preciso, né, que é o Z. Então eu vou interpolar para encontrar esse valor aqui do meio aqui. Lembrando que a prova real é que o valor de Z vai ter que estar entre 0,8 e 0,85, né? Ah, deu 0,92. Está errado, né? Saiu fora aqui, né? Então, esse já é um método de você tirar a prova real para ver se está calculando certo. Mas, interpolando esses valores aqui, vocês vão chegar na resposta de Z de 0,8138111.888. Então, esse é o valor dessa constante Z. Agora sim, né? Como eu tinha dito nessa equação aqui, ó, que Z é igual a ΔX sobre 2 raiz de dt. Então, agora sim, eu consigo aplicar o restante das minhas contas aqui, tá? Porque agora eu não tenho mais o RF de Z, e sim tenho um valor para Z. Então, após essa etapa da função erro de Gauss, lembra que eu falei para vocês que eu ia ensinar a vocês calcular qualquer incógnita aqui que estivesse do lado direito da equação? Pois é, essa é a parte que eu ensino para vocês as equações aqui, ó. Se você quiser saber a espessura, basta isolar a espessura nesta equação, né? Porque essa aqui vai ser a equação geral. A espessura será ΔX igual a Z, que vocês encontraram agora, vezes 2, vezes a raiz de dt, que é o coeficiente de difusão, vezes o tempo. Tá? Já, se você quiser encontrar o coeficiente de difusão e isolar desta equação aqui, ele vai ser igual a ΔX sobre Z vezes 2 vezes a raiz de t, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Mas agora, se você quiser saber o tempo, né, você vai isolar o tempo nesta equação original aqui, e ele vai ser igual a ΔX sobre Z vezes 2 vezes a raiz do coeficiente de difusão, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tá? Então, essas são as três equações que vocês vão aplicar para encontrar as incógnitas do lado direito aqui. Porém, entretanto, todavia, vocês vão ter que encontrar primeiro a função erro de Gauss, né? Que é aquele passo que eu acabei de ensinar há pouco tempo atrás aqui. Feito isso aqui, eu até deixei em vermelho aqui porque essa é a equação que nós vamos utilizar, porque o enunciado pediu o tempo. Basta chegar à terceira etapa, a terceira e última etapa, que é a aplicação dos cálculos, que é o quê? Substituir os valores das incógnitas que eu tenho. Mas, observe uma coisa, esse coeficiente de difusão aqui, o enunciado não deu. Né? O enunciado deu outras informações, eu já sei o ΔX, eu já sei o Z que eu calculei, mas esse coeficiente de difusão, sacaninha aqui, eu vou ensinar vocês a encontrar ele agora. Então tá, como é que eu vou fazer para calcular esse coeficiente de difusão aqui? Vamos pensar um pouco, tá? O coeficiente de difusão é igual ao coeficiente pré-exponencial, né, vezes Z elevado a menos a energia de ativação sobre a constante dos gases vezes a temperatura. Ok. Aí, eu vou lá na tabela do Callister, que é a tabela dos dados de difusão. Né? Claro, essa tabela é bem maior, ainda existem valores para autodifusão e para interdifusão, né? Mas aqui eu vou analisar a primeira coluna, que é a difusão intersticial. Por quê? Porque esse problema é um problema que é uma liga ferro-carbono, né? Um aço, no qual já existe carbono e eu quero adicionar mais carbono. Né? Vamos lembrar disto, dessa informação. Só que olhem aqui, ó, que tabela traiçoeira. Eu tenho duas informações
de difusão de carbono no ferro, né? Lembrando que o carbono aqui é impureza, né? O metal hospedeiro é o ferro, né? Os átomos de ferro são maiores e os átomos de carbono são menores, por isso que ele vai entrar aqui no ferro. Só que eu tenho no ferro alfa, que é o considerado a estrutura CCC, e no ferro gama, que é considerado a estrutura CFC. Qual dos dois eu vou escolher? Aí vem aquela seguinte informação, tá? Ele forneceu a temperatura de difusão aqui, ó, 1100 graus Celsius. E a informação detalhe é a seguinte, que até 912 graus Celsius eu ainda possuo estrutura CCC. Passei de 912, aí a estrutura, né, da liga ferro-carbono já é CFC. Então sempre estejam atentos a essa informação aqui, ó. Até 912 a estrutura é CCC. Passou de 912, a estrutura é CFC. Então, a temperatura aqui é o meu ponto julgador para eu saber qual dos dois eu vou utilizar para coletar os dados e informações para o coeficiente de difusão aqui. Então, já sei que é o ferro gama, né? Porque passou, né? Ultrapassou os 912, então já mudou a estrutura cristalina do material, por isso que ele é um material alotrópico, né? E a constante pré-exponencial vai ser 2,3 vezes 10 na menos 5 metro quadrado por segundo e a energia de ativação 148.000 joule por mol. Com essas informações eu consigo calcular o coeficiente de difusão, porque inclusive a temperatura eu já tenho convertida em Kelvin aqui, né? Então substituo esses valores, tá? Lembrando de passar a temperatura para Kelvin, e o coeficiente de difusão calculado é 5,3566459435 vezes 10 na menos 11 metro quadrado por segundo. Tá? Então, agora nós não temos mais incógnitas nenhuma para solucionar o problema do tempo. Então, temos o coeficiente de difusão. Basta aplicar, então, os valores nessa equação aqui. Lembrando que o ΔX aqui, né, que é a espessura, ele está em milímetros, eu só vou passar para metros, né? Então basta dividir o 4 milímetros por 1000 aí, tá? Substituo os valores nessa equação de tempo, né? Tenho o valor de Z vezes 2, raiz do coeficiente de difusão que eu acabei de calcular, e toda essa resolução ainda está elevada ao quadrado. Tomem cuidado com isso, tá? Aí chegamos no valor aí de tempo de 112.750,827 segundos. Então, esse é o tempo que vai levar para eu inserir 0,3% de carbono a uma distância de 4 milímetros. Né? Por a distância ser bem espessa, tá? 4 milímetros é uma distância considerável aqui para adicionar carbono. Por isso que vai levar tanto tempo assim, mesmo que a temperatura esteja bem elevada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ajudou, foi explicativo, peço para vocês deixarem um like, né, para ajudar no engajamento do vídeo aí, para ter mais visualizações. Peço também que inscrevam-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, porque esse é um canal de engenharia que não relata só vídeos de ciência dos materiais, mas de outras disciplinas dos cursos de engenharia que vão auxiliar a vida de vocês, tá? Peço também que, se vocês auxiliem as pessoas que estão estudando o mesmo assunto, né? Então podem compartilhar com eles este vídeo, né? Para ajudar a todos a aprenderem. Dúvidas e sugestões de vídeos futuros, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês, beleza? Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.